Capítulo 126 Movimentos de Zhang Guanyu. Lin Ming sorriu e balançou a cabeça. Irmão Liao me lisonjeia. É só porque eu tenho um mestre impiedoso que eu tenho tais conquistas. Está bem, desde que Julian deixou Cidade da Fortuna do Céu, então o que aconteceu com Lan Yunhui? Ela foi com ele. Embora ele já não tivesse mais nada relacionado a Lan Yunhui, Lin Ming ainda perguntou. Julian podia ter ficado louco por agora, ele podia ter extravasado sua ira em Lan Yunhui. Liao Venyuan sorriu e disse, irmão Lin, pode se sentir aliviado que Lan Yunhui está bem. Mas, ela já se retirou do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Atualmente, ela ainda está dentro da Cidade da Fortuna do Céu. Sua Alteza o Príncipe Herdeiro já enviou algumas pessoas para protegê-la secretamente. Lan Yunhui deixou a escola. Lin Ming ficou um pouco atordoado. O Príncipe Herdeiro era realmente muito perspicaz, ele até mesmo levou Lan Yunhui em conta. Realmente havia uma vantagem considerável em se unir a uma grande potência. Havia muitos assuntos sobre os quais ele não precisava se preocupar, naturalmente, haviam pessoas que ajudariam a gerenciá-las. Liao Venyuan disse, isso é tudo o que tenho a dizer. Eu irei primeiro. Irmão Lin, continue o que quer que você estivesse fazendo. Milímetro. Obrigado, irmão Liao. Isso é o que eu deveria estar fazendo. Assim que ele se despediu de Liao Venyuan, Lin Ming continuou a caminhar até a associação de inscrição. Para comprar os materiais que ele precisava, na verdade era uma péssima ideia confiar apenas no príncipe herdeiro. Ele tinha que procurar outro meio. Se eu posso fazer um símbolo de inscrição que até mesmo os artistas marciais no reino Outian do Reino da Fortuna do Céu iriam querer, então eu posso ter os artistas marciais Outian me ajudando a procurar. Dessa forma, seria possível encontrar os materiais que eu preciso em um curto período de tempo. Este era o plano que Lin Ming tinha pensado antes e era o único meio que ele podia pensar. Com a melhora na técnica de inscrição de Lin Ming, ele poderia apenas ser capaz de criar um símbolo de inscrição que movesse o coração de um artista marcial de Reino Outian. Mas esse método atrairia uma publicidade um pouco exagerada. Associação de inscrição. Senhor Lin. Agradavelmente surpresa, Wang Yuhan disse depois de ver Lin Ming. Ela já estava esperando na sala de inscrição há algum tempo. Senhorita Wang, estou muito envergonhado. Havia um pequeno assunto, então eu adiei. Por ter entrado no espaço dentro do cubo mágico, o consumo de força da alma de Lin Ming foi extremamente grande naquela noite e ele não acordou cedo como costumava fazer. Então, depois disso, ele foi ao túnel do vento violento para praticar, e o tempo tinha se arrastado um pouco demais. Já há muitos visitantes à espera, disse Wang Yuhan enquanto apontava para o corredor. Lin Ming olhou. No corredor, já havia 7 ou 8 pessoas que aguardavam pacientemente lá. Geralmente, neste momento, havia apenas 2 ou 3 pessoas. Na última vez, Lin Ming repetidamente executou solicitações. Não importa se ele estava reparando um símbolo de inscrição ou desenhando um, ele conseguia completar a tarefa sem problemas sempre. E o que era mais agradavelmente surpreendente para os artistas marciais era que os símbolos de inscrição que Lin Ming desenhava tiveram um efeito muito melhor do que um mestre de inscrição normal. Geralmente, para alcançar esse efeito, apenas alguns dos principais mestres de inscrição do Reino da Fortuna do Céu, como Wang Xuanji, conseguiram fazê-lo. Mas que tipo de personagem era Wang Xuanji? A maioria das pessoas simplesmente não podia requisitá-lo. Mesmo que eles o desejassem, seu preço não era algo que a maioria dos artistas marciais podiam pagar. Mas o preço do trabalho de Lin Ming era muito barato. Seu serviço não era muito pior em comparação com os mestres de inscrição de nível superior. Como resultado, muitos visitantes vieram porque aprenderam isso. Ouvi dizer que o mestre de inscrição hóspede está na adolescência. Ainda não sei se esse rumor é verdade.
Um visitante disse sem pensar. Hoje ele trouxe um tesouro de grau humano de nível médio. Ele já tinha esse tesouro há mais de meio ano, mas não encontrou um símbolo de inscrição apropriado. Ele nem sequer ficou preocupado com os símbolos de inscrição comuns, mas o preço dos símbolos de inscrição de nível superior era muito alto e não era para ele. Ele cultivava uma verdadeira essência do atributo gelo, portanto, queria um símbolo de inscrição que correspondesse ao atributo de sua essência verdadeira. E, em seguida, ontem, ele havia ouvido que um novo mestre de inscrição hóspede havia chegado à associação de inscrição e elaborado o símbolo de inscrição da guarda congelante. Depois de ser colocado, a armadura realmente mudou para uma cor azul gelada. Era por isso que, antes do amanhecer, ele havia subido, ele havia se alinhado aqui e já esperava a maior parte do dia até agora. No entanto, ele não estava nem um pouco impaciente. Quanto mais cedo ele viria, melhor seria sua posição na fila, e ele poderia ser o primeiro que o mestre de inscrição ajudaria. O primeiro símbolo de inscrição que um mestre de inscrição fez era o melhor. Isso ocorreu porque nesse momento a força da sua alma e a verdadeira essência estavam em seu estado mais abundante, e também era mais fácil obter o melhor resultado. À medida que o dia se arrastava, as chances de obter o melhor resultado possível diminuiriam. É verdade, quando meu amigo veio, ele viu com os próprios olhos que o mestre de inscrição era apenas um jovem. O que há de errado com o mundo? A técnica de inscrição não é difícil de aprender. Ele já está neste nível, em alguns anos superar o Anguishuanji seria tão simples como comer uma refeição ou beber água. As crianças nos dias de hoje estão se tornando cada vez mais ardentes. Alguns anos atrás, era Qin Shengchuan, e há meio mês era Lin Ming. Agora, também um gênio de inscrição. De onde veio esse menino, porque ele nunca ouviu falar dele antes? Ele não deve ser alguém do reino da fortuna do céu. A técnica de inscrição no nosso reino da fortuna do céu não é tão incrível. Em certos lugares do continente, existem famílias que se trabalham de ocupações especiais. Por exemplo, famílias de mestres de matrizes, famílias de alquimistas, famílias de mestres de inscrição, famílias de refinadores, e assim por diante. Essas famílias já tinham herdado legados de mais de 1000 anos e eram muito mais formidáveis do que o reino da fortuna do céu. Elas exibiam o talento da alma dos descendentes para cada geração. Se um casal de homens e mulheres de alto talento se casassem, a criança que eles dariam à luz teria a possibilidade de ter um talento de alma de alto grau. Naturalmente, nessas famílias, mesmo ter um talento de alma de 5 graus grau não é estranho. Além de sua gloriosa e longa história e das muitas heranças e legados que eles acumularam, seu nível de técnica de inscrição deve ser muitas vezes mais formidável do que o mestre de inscrição normal. Um ancião bem informado disse lentamente isso enquanto acariciava sua barba. A verdade era que nada que ele dizia era um segredo. Não só havia famílias com profissões particulares, mas assim como as artes marciais. Existiam famílias de artes marciais com histórias grandiosas que existiam desde os tempos antigos. Por exemplo, dos discípulos de núcleo atuais do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, além de Qin Shengchuan, o resto veio de famílias de cultivo marcial. Era imaginado que Lin Ming tinha vindo dessas famílias. À medida que o grupo de pessoas estava falando, uma jovem recepcionista apareceu, e educadamente disse a eles: o mestre de inscrição convidado chegou. Todos esperam há muito tempo. Podemos começar agora. Associação de Comércio dos Aliados, sede da Cidade da Fortuna do Céu. Num quarto luxuoso no meio de uma reforma, Zhang Guanyu reclinou-se em uma cama. Em sua mão, ele segurou uma fina tigela de porcelana semelhante a uma casca de ovo que estava tecida com finas lâminas de ouro. Na pequena tigela dourada havia um líquido cremoso. Este líquido grosso e perfumado era leite. Mas não era leite de cabra ou leite de ovelha ou algo assim, mas era o leite materno de uma mulher. Nas mansões mais nobres,
eles criaram uma série de amas de leite. Essas amas de leite espremiam o leite materno e os nobres apreciariam essa delicadeza. O leite materno humano era considerado o mais nutritivo de todos os leites. Se um bebê crescia bem, tinha muito a ver com o leite materno e por quanto tempo eles foram amamentados. Por isso, era popular entre os aristocratas do reino da fortuna do céu criar amas de leite em suas mansões. Amas de leite são mulheres que amamentam as crianças alheias quando a mãe natural está impossibilitada de fazê-lo. Geralmente esse encargo era dado às escravas que já tinham filhos. Normalmente, as mulheres que tinham a ocupação de ama de leite eram aquelas que haviam acabado de ter uma criança, seu filho tinha morrido ou teria sido vendido. A maioria dessas mulheres vinha do campo e geralmente, apenas as mulheres com aparências pobres se tornariam uma ama de leite para ajudar com as despesas da família. O ditado era que uma mulher com nádegas grandes facilmente daria à luz. Portanto, as mulheres que conseguiram fornecer bastante materno geralmente eram um tanto gordas. Além disso, eles já haviam feito principalmente trabalhos agrícolas no campo desde que eram crianças. Sua pele já havia sido completamente exposta ao sol e à chuva, e era áspera. A maioria não era atraente. Zanguanil, essa pessoa, tinha lábios muito delicados. Ele sentia que esse tipo de ama de leite afetava seriamente seu desejo. Portanto, as amas de leite que ele criou tinham que ser mulheres belas e encantadoras acima de tudo. Esses tipos de beleza eram geralmente as concubinas de outros indivíduos ricos. Sua idade era geralmente de 20 ou mais e sua aparência era encantadora e agradável. A Associação de Comércio dos Aliados tinha uma enorme influência. Algumas famílias respeitadas ofereceriam suas concubinas por vontade própria, a fim de lisonjear Zanguanil. Mas, também houve algumas que foram obrigadas por Zanguanil. Nesses casos, as famílias tiveram que oferecer obedientemente suas concubinas. Quanto às crianças que essas concubinas tinham dado à luz, as famílias só podiam ter suas próprias amas de leite para substituí-las. Algumas concubinas estavam com uma saúde delicada e seu leite materno era escasso. No entanto, isso não importava para Zanguanil. Na verdade, Zanguanil gostava desse tipo, ele sentia que esse leite materno era o mais doce, bem como o mais raro e precioso. Às vezes, uma concubina com a qual Zanguanil tinha um desejo seria diretamente enviada para o seu harém. Zanguanil tinha interesse em todos os vários sabores de mulheres bonitas, mesmo a esposa de uma pessoa não era exceção. Você a encontrou? Perguntou Zanguanil, sorvendo lentamente em sua tigela de leite materno. Informando o jovem mestre, a encontramos. O único que falava era um homem de meia idade com mais de 40 anos. Sua respiração era longa e seus batimentos cardíacos eram poderosos, ele estava no estágio do treinamento das vísceras. Milímetro. Devemos ir. Zanguanil disse e colocou o resto do leite materno na tigela. Ele lambeu os seus lábios com entusiasmo, sua aparência muito ardente neste momento. Jovem mestre, para fazer isso, o homem de meia idade hesitou. Milímetro. Você tem medo de ofender Lin Ming? Jovem mestre, Lin Ming já está quase no status de um discípulo de núcleo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. Se ele continuar a evoluir no futuro e se tornar um emissário dos Sete Mistérios ou o mestre do Palácio Marcial, se tivéssemos ofendido tal pessoa, isso seria muito difícil gerenciar. Seu significado é que eu deveria deitar com as duas mãos amarradas e deixá-lo pisar em mim. E até mesmo ser amigo de Lin Ming. Isso está certo? A voz de Zanguanil de repente esfriou. O homem de meia idade apressadamente disse, jovem mestre, esse subordinado não falou isso. O Palácio Marcial dos Sete Mistérios me empurrou para enfrentar Lin Ming, é impossível para mim viver em paz com ele. Você quer que eu admita a derrota? Mesmo admitindo a derrota, você acha que Lin Ming receberá minha bondade?
O Palácio Marcial dos Sete Mistérios quer que eu seja o trampolim de Lin Ming, mas o que eles não sabem é que eu não sou um trampolim. Eu sou um espinho. Quem pisar em mim morrerá. O coração de artes marciais de Zhang Guanyu era um coração arrogante. Ele podia entender que algumas pessoas eram mais fortes do que ele desde o início, mas ele não podia suportar ver um jovem comparado a ele persegui-lo e depois superá-lo. Não só isso, mas Lin Ming era mais novo do que ele por 5 anos. Como Lin Ming roubou seu brilho, ele já se tornou extremamente infeliz. Não só isso, mas a luta em 4 meses definitivamente atrairia a atenção de todos no reino da fortuna do céu. Se ele perdesse nessa situação, seria uma vergonhosa desgraça. O coração arrogante de Zhang Guanyu não podia aceitar tal questão. A verdade era que Zhang Guanyu tinha total confiança que ganharia a partida em 4 meses. Mas mesmo que ele ganhasse, ele sentiu que Lin Ming eventualmente o superaria. Nesse momento, Lin Ming desafiaria ele novamente e o venceria. Desta forma, o resultado ainda seria o mesmo. Zhang Guanyu teve uma premonição de que uma vez que ele fosse derrotado por Lin Ming algum dia, então ele seria superado para sempre por Lin Ming e seria incapaz de se levantar desse fracasso catastrófico. Isso frustraria seu coração arrogante. Este nó, ele nunca seria capaz de desatar. E isso foi porque ele nunca poderia superar Lin Ming novamente. Zhang Guanyu absolutamente não queria ver que isso acontecer.